Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Podem se assentar. Aleluia. Bom, como vocês podem ver, a gente vai ter uma dinâmica diferente aqui hoje. Faz parte da nossa agenda do mês da família. Quantas famílias já têm sido muito abençoadas aqui esse mês? Amém, aleluia. A nossa família tem sido muito abençoada já. E esse mês da família que começou na semana passada, no primeiro domingo do mês, onde o pastor Diego ele trouxe uma palavra abençoada aqui pra gente. Quem estava no domingo passado aqui? Amém? Pouca gente. Quem mais? Aê! Bastante gente estava aqui já na semana passada. Eu creio que muitas famílias já foram edificadas. O pastor trouxe uma palavra abençoada sobre o avivamento familiar. Trouxe números, trouxe uma pesquisa que abriu muito os nossos olhos como igreja, como famílias. E a gente vai ter uma dinâmica aqui hoje de um painel de perguntas e respostas. E a gente vai desafiar aqui duas pessoas que estavam aqui na semana passada para vir responder algumas perguntas sobre como aquela realidade que o pastor trouxe tem se aplicado na vida das famílias e da nossa igreja. Então, deixa eu lembrar quem que levantou a mão aqui. Brincadeira, a gente vai dar uma colher de chá para vocês. Queria chamar a pastora Janaína e o pastor Fabiano para esse tempo. Vamos aplaudir Jesus na vida deles? Só para quebrar. Amém. Vira um pouquinho mais. Amém, igreja. Amém. Então, como o Vinícius falou, são os pastores que vão responder. É uma oportunidade muito preciosa, a gente poder ouvir eles como pais de pré-adolescentes, de criança, ouvir também como pastores de jovens e adolescentes. Então, é um privilégio nós poder escutá-los. A gente vai recapitular, então, um pouquinho o que a gente ouviu na semana passada sobre o avivamento familiar. O pastor ele trouxe os 5 pilares do avivamento familiar. Vocês lembram quais são esses 5 pilares? A gente vai ler aqui rapidinho, para a gente já refrescar na nossa memória e começar as nossas perguntas. Então, eu vou convidar vocês que estão com a Bíblia, quiserem acompanhar comigo, a gente vai ler Deuteronômio 6, do versículo 4 ao versículo 9. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. E aqui estão os 5 pilares do avivamento familiar. E a palavra de Deus fala assim: Ouça, ó Israel, o seu Senhor, o nosso Deus. O Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre o seu coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa, quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantar. Amarrem-as às mãos e prendam as testas como lembrança. Escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Então, aqui o que a gente ouve do Senhor é que nós temos algo prático para fazer. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, mas para primeiro praticar, o que fala aqui é que nós temos que ouvi-la. Então, essa semana, eu acredito que todo mundo que estava engajado no jejum, a gente pôde tirar um tempo para ouvir mais a voz de Deus. Um tempo intencional de jejum de rede social. Nós estávamos nesse desafio semana passada, estamos nesse desafio. E está sendo muito, 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 eu falo por mim mesmo, está sendo uma bênção. A gente poder, como o pastor mesmo falou, diminuir os ruídos, silenciar as vozes do mundo e poder ouvir a voz de Deus. Para que a gente possa amá-lo, para que a gente possa guardar a sua palavra, para que a gente possa ensinar essa palavra e praticar essa palavra, nós precisamos ouvi-la primeiro. Então, é muito importante que os nossos ouvidos estejam alinhados, A palavra de Deus fala: quem tem ouvidos, ouça. Então, hoje nós estamos aqui para ouvir dos nossos pastores. E eu já vou começar com as perguntas, então, já vou dar o start aqui. A primeira pergunta é o seguinte. O pastor Diego, então, ele apresentou vários dados para nós semana passada. Então, quem não estava aqui
Essa ministração já está disponível no YouTube, então assistam, foi uma bênção, como eu já falei. E dentro desses dados, né, eu vou citar alguns aqui. Crianças passam de 6 a 8 horas por dia em telas. 60% das crianças de 9 a 10 anos já têm rede social, quando deveriam apenas tê-las com 13, como as próprias redes sociais indicam. Vocês já tinham noção desses dados? Então, pastores, vocês já tinham noção desses dados? E vocês, né, como isso impactou vocês quando vocês ouviram? Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Nós não tínhamos, né, conhecimento desses dados e nós ficamos assim bem assustados, né, de ver como tá, né, essa geração assim, em questão da rede social. E como eu falei hoje pela manhã, né, em casa a gente é bem à moda antiga ainda, então nós ainda não achamos que os nossos filhos têm maturidade, né, para ter rede social, enfim, e nem celular. Mas algo que eu fiquei pensando a respeito desses dados, que é um alerta para todos nós. Eu creio, sabe, igreja, que nós, como pais, mães, né, responsáveis pelos adolescentes, crianças que ainda não têm maturidade para decidir, é nós que vamos dar uma direção para eles, né? Por isso que é tão importante esse texto que foi lido, que começa sobre ouvir a voz do Senhor. Como que nós vamos dar uma direção para a nossa casa, para os nossos filhos, se nós não ouvirmos o Senhor, né? O que Deus tem para essa estação, para esse momento. E eu fiquei bem assustada mesmo com os dados, mas eu creio, pais, que nós precisamos pensar tudo aquilo que nós damos de liberdade para os nossos filhos, tudo aquilo que a gente permite que eles façam, a gente tem que pensar no propósito disso daí. Qual é o propósito? Né? Porque eu creio que nós, como cristãos, nós estamos caminhando para um lugar. Nós temos um propósito, nós temos um destino. Então, eu creio que toda decisão que a gente toma, toda a liberdade que a gente dá, todo não que a gente, né, fala para os nossos filhos, eu creio que tem que ser baseado na palavra de Deus, porque tem que ter um propósito nisso. Então, se a rede social, assim como veio, né, a pesquisa, né, se até a própria rede ela considera que a partir dos 13 anos, né, ok, eu creio que nós precisamos ainda ter um olhar bem mais ampliado a respeito disso. Né, porque até o pastor citou, né, a rede social ela não é uma rede cristã. Né, e nós, gente, nós precisamos entender uma coisa. Nós não andamos conforme os padrões do mundo. Nós andamos conforme os padrões da palavra de Deus. E é por isso que é tão importante nós ouvirmos a voz do Senhor para entender qual é a direção que Deus tem para esse tempo na nossa casa. E não normalizar. Porque hoje está tudo assim, mas todo mundo tem. Então, se todo mundo tem, por que meu filho não tem? Compartilhei hoje de manhã, vou falar de novo. A minha filha vai fazer 11 anos agora, e desde o ano passado ela já é um pouco meio que excluída na turma do colégio. Né? Porque ela não tem rede, porque ela não tem celular, então ela não tem os mesmos assuntos, né? Mas eu quero dizer para você também que Deus levanta outras pessoas, né? E ela tem ainda algumas amigas que ainda a mãe, né, os pais ali também entendem que não tem maturidade ainda para viver tudo isso. E a gente explica, a gente fala assim, não está na hora, né? Você não é todo mundo, e ela já perguntou por que eu não posso ter, porque nós não achamos que isso é saudável para ela no momento. Então, eu acredito que esses dados, né, que nos foram apresentados aqui, é um alerta para todos nós, né, para a gente ficar de olho mesmo. Né, às vezes a gente já ouviu casos, né, de algumas famílias que estão sofrendo e já sofreram com isso, né, e sofreram bastante. Então, pais, eu acho que esse é um grande alerta para todos nós. Né, eu acho que a gente precisa avaliar bastante e pedir uma direção do Senhor sobre a liberdade que nós estamos dando para os nossos filhos. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu confesso que domingo passado, quando o pastor Diego apresentou esses dados, né, essas estatísticas, eu fiquei muito chocado, não sei se ele percebeu, mas eu fiquei um tanto quanto atônito, porque, como a pastora Janaína falou, a gente tem, né, a Marina vai fazer 11 anos no mês que vem, o Gustavo completou 8 essa semana, e uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é nós precisamos usar o nosso papel de pai e mãe com responsabilidade. É aquele texto que fala onde os filhos são herança do Senhor. E aí eu quero provocar você exatamente nessa palavra.
Se você recebe uma herança, o que você faz com ela? Você deixa ela exposta? Porque os nossos filhos, eles estão cada vez mais expostos a isso. As redes sociais, e a gente às vezes dá a impressão que fala só das redes sociais, né? Instagram, Facebook, enfim. Mas hoje a gente tem visto crianças, adolescentes, que eles estão imersos nos jogos, onde do jogo vai para o Discord, que é uma rede social, e lá tem aqueles desafios onde crianças têm perdido a própria vida. Então nós, como pais responsáveis, tementes ao Senhor, zelando pela herança que não é nossa, a herança é do Senhor, a gente tem que cumprir o nosso papel com responsabilidade. E sabe, assim como Nathalie leu lá em Deuteronômio, né, quando fala sobre ensinar, sobre amar, sobre praticar, assim como a pastora já falou, primeiramente a gente tem que ouvir. Porque se a gente não ouve, a gente não tem como dar direção. O pastor Diego também falou isso no domingo passado. Hoje se tem muita informação, mas pouca direção. Então cabe a nós, pais, darmos a direção adequada. Sabe, de uma maneira que a gente vai educar os filhos, criar e educar conforme agrada o Senhor. Sabe, e uma coisa que o Senhor colocou no meu coração também é exatamente sobre isso. Sobre o ensinar. O ensinar é praticando. Sabe, às vezes a gente tem costume de falar, né? O pastor Diego também comentou sobre isso, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Como que nós, pais, vamos ensinar para os nossos filhos aquilo que a gente não faz? Porque o exemplo, ele arrasta. E às vezes a gente não tem essa dimensão do quão importantes são as nossas atitudes. Sabe, a começar essa questão, a pastora Janaína falou isso hoje de manhã, sobre o ir para a cela, sobre o vir para o culto, sobre a nossa integridade dentro do nosso lar, quando a gente às vezes tem alguns desafios e talvez a gente não se perdoa na frente dos filhos por causa de um desentendimento. Os nossos filhos, eles precisam ser educados por nós, na palavra, porque senão a gente vai ficar continuando a terceirizar. Não, a escola ensina um pouco, o pessoal do Kids ensina mais um pouco, o líder de cela ensina, mas o nosso papel de pai e mãe é sermos responsáveis, afinal de contas eles são herança do Senhor. Amém? Amém. Bom, vamos já para a segunda pergunta aqui, porque o nosso tempo é curto, né, pastor? Ainda falando sobre a pesquisa que o pastor trouxe na ministração, lá mostrava que 88% dos jovens, eles consideram a família fundamental. Mas, ao mesmo tempo, 26% eles se sentem sozinhos. Onde vocês entendem que está a contradição aqui nessa pesquisa? E o que isso ensina sobre a presença de qualidade versus uma presença física? Ele falou sobre filhos órfãos de pais vivos. Vocês concordam que existe uma diferença entre estar em casa com os filhos e estar presente na vida dos filhos? Com certeza. Hoje de manhã, vou compartilhar tudo que eu compartilhei. Eu compartilhei com os irmãos aqui que quando, né, eu fiquei grávida das crianças, nós entendemos uma direção do Senhor, que era para mim, né, parar de trabalhar e dedicar o meu tempo, né, à família, integralmente à família, às crianças. E se eu fosse olhar assim, né, toda a nossa trajetória, os anos de casado, desde quando as crianças vieram, se eu fosse olhar o natural, eu não poderia ter feito isso, né? Porque em muitas situações, se eu estivesse trabalhando fora, um salário a mais, né, com a minha formação, com certeza eu poderia contribuir muito mais dentro da minha casa, financeiramente falando. Mas nós entendemos da parte do Senhor, e isso é uma experiência minha, tá, gente? Eu não posso fazer, né, da minha experiência uma doutrina para todos, mas eu quero compartilhar com vocês que muitas vezes a gente acha que a gente está ganhando, mas às vezes aquilo que Deus tem para nós é que a gente ganhe dentro de casa, ganhar o coração dos nossos filhos dentro de casa. Hoje eu entendo que, assim, eu sempre compartilho isso, né, com as mães, né, de primeira viagem, que é uma rotina desgastante você estar dentro de casa, porque quando você trabalha fora, você tem horário de almoço, você tem horário para entrar, você tem horário para sair, mas quando você está dentro de casa, você não tem hora, você come quando dá, você toma banho quando dá, você dorme quando dá. É assim quando nós temos crianças pequenas, né? Hoje eles já estão maiores, nós temos uma rotina bem legal dentro de casa, mas a gente passou por essa estação também. Então, é bem difícil. Perseverar numa direção que Deus dá para a família não é fácil. Mas o que eu queria dizer para vocês é que hoje a gente já colhe alguns frutos das nossas escolhas, daquilo que a gente escolheu, sabe? Então, é muito possível mesmo que, às vezes, a gente até esteja dentro de casa, né? Hoje eu compartilhei pela manhã que eu sempre fui muito neurótica
com organização, com a limpeza da casa, né? Até era muito chato, né? Tinha que estar tudo no lugar. Eu não estou falando que isso não é importante, tá, gente? É importante. Estou falando isso nova casa para as meninas. É importante a organização, né? A gente ter essa rotina. Porém, o Senhor me tratou muito nessa área. Por quê? Porque Ele falou assim: você vai ter que deixar um pouco. Porque você está em casa, mas não quer dizer que você está em casa com seus filhos. Né? Então, você vai ter que, sim, às vezes, deixar uma roupa sem guardar, mas você vai guardar depois. Você vai ter que deixar algumas coisas para você, né, ganhar ali o coração dos seus filhos. Né? Esse é o nosso maior objetivo, ganhar o coração dos nossos filhos, porque o mundo está ganhando o coração dos nossos filhos. Né? Então, é assim, gente, é uma situação assim que é só quem sabe, não é só quem vive que sabe, né, o que a gente tem passado, assim, mas a gente tem orado muito, né, para que o Senhor alcance o coração dos nossos filhos, né, para que eles se convertam ao Senhor, porque nós temos a nossa experiência, mas eu vou falar para vocês, não é porque a gente é pastor que os filhos é anjo. Não é assim, são pecadores, né? E às vezes eles vêm para o culto e a gente fala, né, se conecte com Deus, ore, né, você no momento da adoração, e eles estão ali, eles não estão nem aí, né? Eu falo, meu Deus, Senhor, alcança o coração dessas crianças, né? Porque eles precisam ter a experiência deles, eles precisam amar o Senhor, né? E eu falei hoje pela manhã também, né, que alguns anos atrás eu li aquele livro das 5 linguagens do amor das crianças, e o autor falou uma frase que mexeu muito comigo. Ele falou assim: olha, todo pai e toda mãe ama o seu filho, mas não quer dizer que o seu filho se sinta amado pelo fato dele amar. Né? Então, foi tão importante isso para nós, porque a gente começou a identificar qual era a linguagem de amor dos nossos filhos, que é totalmente diferente, porque eles são muito diferentes um do outro, e nós começamos a ser bem intencionais para poder suprir esse amor na vida deles, se identificar com a fase que eles estão vivendo no momento, entender que eles são diferentes. Um é muito mais estudioso que o outro, um é mais extrovertido que o outro. E, às vezes, a gente acaba comparando um filho com o outro, trazendo uma cobrança desnecessária. Então, o Senhor vai trabalhando o nosso coração também para ter empatia, olhar para os nossos filhos, entender que nós já passamos por essa fase que eles estão passando. Né? A gente não entende o que está passando no coração deles realmente. Então, se nós não ganharmos o coração, eles dificilmente vão abrir alguma coisa para nós, né? Às vezes eles vão abrir para quem? Para o mundo, para um amigo, para alguém que não vai ter um conselho sábio, alguém que não teme o Senhor, que não vai instruir conforme a palavra. Né? Então, eu creio que nós, pais, precisamos ser muito intencionais para ganhar o coração dos nossos filhos dentro de casa, né? Buscar um tempo de qualidade realmente, assim como a gente teve a oportunidade, essa semana a igreja foi desafiada a ter o culto doméstico, foi uma bênção, mas não é só no mês da família e uma semana no culto doméstico. Todos os dias, né? Nós precisamos gastar tempo, ganhar realmente o coração deles, orar pela vida deles. Porque, assim, gente, enquanto eles são pequenos, a gente fala, vamos para a igreja, mas vai chegar um momento que a gente não vai mais poder fazer isso. Eles vão escolher. Né? E a gente precisa orar para que eles escolham o Senhor. E assim como o pastor Diego bem colocou, né, sobre essa questão dos filhos, né, que são órfãos de pais vivos, né? Às vezes a gente usa isso simplesmente quando o pai não está em casa, está ausente porque está trabalhando, está viajando, talvez o cara é um workaholic, né, trabalha demais. Mas a gente tem que entender que às vezes é a questão do pai apenas de corpo presente. Né? Ele está ali, talvez ali do lado do filho, mas está no celular, ou talvez não está dando a atenção necessária que o filho está ali implorando, e a gente tem visto isso. Né? A gente tem atendido adolescentes, pais de adolescentes, e a gente vê isso dentro da nossa casa. O quanto eles querem a nossa atenção, o quanto eles disputam pela nossa atenção. E às vezes a gente está no celular, a gente está respondendo as coisas que são lícitas, são nobres, né, coisas do ministério, mas para eles é assim, meu pai está no celular, como o pastor Diego falou domingo passado. Talvez meu pai deve estar jogando, meu pai deve estar no Instagram a noite inteira, né? Madrugada está ele lá respondendo o quê? Eles não têm essa percepção, como a pastora Janaína falou, não têm maturidade suficiente para entender. Por isso que nós temos que ser intencionais na nossa conduta, na nossa rotina diária. Né? Eu sempre costumo falar que algo que Satanás implantou como uma mentira, hoje a gente talvez se conformar com
um pequeno tempo de qualidade. Não, eu trabalho a semana inteira, eu trabalho, 18 horas por dia, mas eu tiro ali 2 horas como tempo de qualidade, ou senão uma vez na semana, meu tempo de qualidade com meus filhos, com a minha esposa. Gente, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Espero que você não seja assim, porque todo tempo é um tempo de qualidade. Hoje eu falei isso pela manhã também, a gente considera hoje os dados, né, que é o novo petróleo do mundo. Por quê? Porque os dados, é necessário tempo para poder angariar esses dados. Ou seja, o tempo continua valendo dinheiro. O tempo continua sendo precioso. Então, todo o tempo que a gente tem precisa ser investido na família. Precisa ser investido primeiramente em comunhão com o Senhor. Eu fiz questão de falar isso também hoje de manhã. Às vezes a gente tem costume de falar, mas eu não recebi amor do meu pai, da minha mãe, não sei o que é abraço, não sei o que é beijar, não sei o que é uma palavra de afirmação. Sabe, queridos, a gente, por diversas vezes, escuta as pessoas sempre terceirizando a responsabilidade. Eu não recebi, por isso que eu não sei dar. Que eu quero falar para você que é uma nova criatura, você que se converteu, você já tem algo como exemplo, que é a paternidade de Deus na tua vida. Então você precisa exercer esse papel de paternidade sobre o seu filho, de amar, de cuidar, de zelar. E se você talvez não tenha o hábito de beijar e abraçar, se vira. Aprende sozinho, ora, Deus, coloca isso no meu coração, sabe por quê? Isso faz toda a diferença. Para os pais de meninas, a gente tem que entender que nós somos o primeiro amor delas. E se você não abraça e beija, não tem uma palavra de afirmação, ela vai ficar louca para receber isso fora de casa. E se você não educa na palavra, eles vão continuar, assim como o pastor falou, expostos, com 10, 12, 13 anos, a talvez assédios. Sabe por quê? Por conta de nós não estarmos atentos e não estarmos fazendo aquilo que o Senhor nos confiou, que é amar os nossos filhos, zelar e de fato, sabe, demonstrar. A Marina e o Gustavo, eles veem eu e a Janaína se abraçando, e uma coisa que eu aprendi com o meu irmão, minha sobrinha, quando foi fazer 15 anos, ele deu uma aliança para ela, e ela estava falando sobre namoro, sobre um dia quando for namorar, e meu irmão falou assim, Paola, você acha que o papai trata bem a sua mãe? E ela falou, nossa pai, não tem nem o que falar, né? O senhor é um gentleman. Então, que o cara que você for escolher para namorar seja o mínimo do que eu faço para sua mãe. Então, assim que nós, homens e as mães, a gente também tem que balizar o nosso relacionamento para que os nossos filhos possam olhar para a gente e falar assim, esse é meu exemplo. É um exemplo de homem e de mulher de Deus. Então, assim, não tem a ver só, não, a gente está junto na sala assistindo televisão, ou a gente está assistindo a série Reis, né, que nós estamos assistindo, tem sido uma bênção. Né? Só que o legal é eu, depois disso, investir um tempo de compartilhar sobre o que eles entenderam. Essa eu acho que é a palavra que a gente precisa, de fato, disseminar entre nós, de sermos intencional e aproveitarmos melhor o nosso tempo de qualidade. Amém? Amém. Obrigado, pastores. Então, no domingo passado, a gente foi confrontado com esses dados, mas nós também tivemos um fôlego de esperança, nós fomos encorajados, né? E os dados que nos encorajaram, eles falam que as famílias que fazem refeições juntas, elas têm uma diminuição, né, nos filhos de 33% de depressão e 45% a menos de propensão ao uso de drogas. Além disso, os estudos mostram que os jovens que são envolvidos ativamente na vida da igreja, servindo, vindo aos cultos, presente nas células, né, na vida mesmo da igreja, diminui até 30% o risco de envolvimento com esses comportamentos nocivos. E como esses dados, né, eles podem nos ajudar e ajudar a atuação dos pais e dos líderes. Assim como o pastor mesmo falou no domingo, nós temos que trazer de volta, né, os valores que estão sendo perdidos. E nós vemos que aqui na nossa casa, nós temos isso como uma prioridade. Né? O Nova Casa fala muito sobre isso, sobre resgatar a cultura da mesa. As mulheres daqui da casa que já fizeram sabem bem disso. E esses dados nos trazem muita esperança, né? Porque uma simples refeição na semana, que seja, né, já tem um impacto muito grande na vida dos nossos filhos, crianças, adolescentes e jovens. Então, eu vou repetir a última pergunta. Como esses dados podem ajudar na atuação dos pais e líderes nos dias atuais? Gente, é uma bênção, né? A gente falou hoje de manhã que a gente quer que esses números aumentem cada vez mais. Né? Porque nós cremos, gente, que esse é o lugar que os nossos filhos precisam estar. Né? E como que líderes e pais caminham juntos? Através da palavra de Deus. Né? Hoje eu estava falando que já aconteceu, né, algumas situações onde, por exemplo, um adolescente ou um jovem se aconselha com o líder
Aí o líder pega a palavra de Deus e ele fala, a palavra de Deus diz isso a respeito deste assunto. Obedeça a palavra de Deus. E daí ele chega em casa e o pai fala, não é assim não. Então, eu creio, pais, que nós precisamos ser responsáveis. Eu acho que nós somos tão privilegiados de estar numa igreja onde nós temos aqui ambientes e tantas ferramentas, assim como células e tantas outras coisas que nós temos aqui, momentos de comunhão. Né? Ontem eu vi que o pessoal, né, dos jovens se reuniram para uma confra. E eu acho, gente, que nós precisamos valorizar isso. Então, eu creio que os pais, eles precisam andar realmente assim em parceria, sabe? Cooperando, ajudando, motivando. Hoje de manhã eu falei, eu sempre motivo muito os meus filhos, né, para vir para a célula. Eu falo, que bênção, sexta-feira é o dia da célula, glória a Deus, você tem um tempo, né, de compartilhar da palavra, de aprender da palavra com crianças, pré-adolescentes da mesma idade, que estão passando pela mesma fase, que delícia. E a gente motiva o coração deles e pergunta sobre o que eles foram ministrados. E isso, né, tem construído no coração deles uma identidade a respeito da própria igreja, a respeito da célula, uma identidade muito positiva. Mas se nós, pais, né, não entendermos essa visão, né, que nós caminhamos aqui, onde a célula é algo tão importante para nós, e também os cultos, como, por exemplo, você está na sua casa e fala assim, nossa, hoje tem que levar na célula. Nossa, hoje é dia de culto, tá frio. Né? Como se fosse um peso para você. Né, o seu filho vai olhar para os ambientes da igreja, para a célula, como uma obrigação, como um peso. Né? E eu quero falar para vocês que todos os nossos líderes e supervisores aqui amam o que fazem, né? Ministram e pastoreiam as vidas com muito amor. Nós também fazemos isso com muito amor. Então, eu creio que se você, pai e mãe, investir no seu filho, não só financeiramente, não é isso, né? Mas investir assim, eu levo você. Não importa se está chovendo, eu vou te levar. Hoje é o dia que você vai ter comunhão, que você vai ouvir da palavra do Senhor. Né? Investir, sabe, em oração pela vida do seu filho. Eu creio que a gente vai colher muitos frutos. Né? Aquela galera ali, ó, eles sentam geralmente ali naquele canto. Né? A maioria deles vem até sozinhos para a igreja. Né? E eu louvo a Deus, eles vêm às vezes sem o pai, pega carona, e eles, né, são tão esforçados para estarem aqui, para estar no culto. Mas eu creio que quando os pais estão juntos, na mesma missão, motivando, pagando um preço de oração, é muito mais fácil, é muito melhor. Né? E eu creio que esses números tendem a subir, gente, porque eu vou falar, o mundo não tem nada de bom para oferecer mesmo. Aqui é o lugar que eles precisam estar. Olhando para isso que a gente tem falado, assim como o Nathalie falou, a pastora Jana falou também sobre a questão do privilégio que a gente tem como igreja aqui nessa casa, né, de ter esses ambientes, onde a gente tem a célula, a gente tem o Kids, né, aos domingos, e eu olho para o meu passado, né, eu não tinha isso, eu ia só na escola dominical, e glória a Deus, até a Janaína veio falar isso para mim, eu achei até que você ia compartilhar um pouquinho mais do teu testemunho, porque assim, se não fosse o meu pai e minha mãe, não seria o suficiente só ir na igreja de domingo. Né, e eu, assim como diz na palavra, ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando for velho não vai se desviar. Eu me desviei quando era novo, mas glória a Deus, eu vou fazer 50 e estou no caminho. Mas, querida, a gente tem que entender que essa é a nossa responsabilidade. E talvez você está aqui e você fala, eu não sou pai ainda, eu não sou casado, não estou nem pensando em namorar. Eu quero dizer para você que tudo isso que nós estamos tratando aqui sobre a questão dos filhos, a responsabilidade é sua também. Afinal de contas, a gente faz parte do corpo de Cristo. Então, a responsabilidade de caminharmos, assim como o pastor falou, em comunhão, em unidade, nos faz, sim, absorver essa responsabilidade de sermos exemplos para as crianças. Eu sempre falo isso para os adolescentes, para os jovens, eu falo, sabe por que eu prezo por vocês? Por que eu oro, jejuo, para não perder vocês? Porque eu quero que vocês avancem a ponto de vocês serem os líderes dos meus filhos. Eu oro para que eles possam pastorear os nossos filhos. É por isso que nós temos, sim, que assumir essa responsabilidade como igreja, em zelar. Sabe, o seu testemunho vai fazer a diferença na vida do meu filho. Então, essa responsabilidade é sim para você que ainda não é pai, que não é mãe. Sabe, e por causa disso que eu estou falando, eu, na minha infância, eu ia na igreja de domingo, a semana inteira, se não fosse meu pai, assim como a gente viu nesses dados, sabe? Hoje, olhando com mais profundidade, eu tenho essa percepção. A minha vida toda, eu almoçava e jantava com os meus pais. E agora a gente começa a falar, fez a diferença.
Então, seja intencional nisso. Não perca a oportunidade de estar à mesa com seus filhos, porque isso é uma benção. Amém. Assim que é bom, tudo muito prático, né? Para a gente já aplicar o quanto antes das nossas vidas. E partindo para a última pergunta, que também já é um spoiler para a ministração, que vem logo em seguida. Hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio na família. Filhos que obedecem no Senhor e pais que educam segundo o Senhor. Na opinião de vocês, qual é o maior desafio? Ensinar os filhos a obedecer com consciência ou ensinar pais a liderar com amor? Essa é polêmica. Os dois, né? É importante. Mas eu acredito que começa nos pais, tudo isso, porque nós somos o exemplo, né? Assim como eu falei hoje pela manhã, os pastores, gente, passam por luta também, viu? Não é um conto de fadas em casa, não. Todos nós passamos por lutas, por desafios. E eu falei que nós somos o maior exemplo da palavra de Deus sendo praticada dentro de casa. Então, por exemplo, se os nossos filhos não nos veem nos perdoando, não nos veem até pedindo perdão para eles, né? Eu compartilhei hoje, porque quantas vezes já corrigi com raiva, né? Gritando muitas vezes, né? E depois a gente precisa entender que não é essa forma que o Senhor quer que a gente corrija os nossos filhos. Nós precisamos corrigir os nossos filhos, né? Eu sempre fui aquela mãe daquele versículo que não quer ser a mãe que passa vergonha, né? Porque tem um versículo que fala que tem mãe que passa vergonha. Eu falei que eu não queria ser aquela mãe que passasse, mas já passei. Né? E às vezes a gente passa, mas a gente faz o nosso papel para não acontecer isso. Enfim, mas já corrigi com raiva. E quantas vezes a gente já teve que pedir perdão para os nossos filhos, né? Falar assim, ó, papai e a mamãe não falou da forma como deveria ter falado, né? A gente se exaltou, a gente ficou nervoso. Então, o que a gente ensina com os nossos filhos, né? Que nós devemos perdoar, pedir perdão. Né? E eles têm um coração tão puro que eles perdoam rápido, né? Então eu creio que nós precisamos mostrar e assim nós vamos ensinar através da palavra de Deus, pedindo perdão, demonstrando o amor, né? Tentando falar a linguagem deles de amor. Sabe, gente, nós somos a maior referência da palavra sendo praticada. Porque lá fora eles não vão ver isso. Eles não vão ver o professor praticando a palavra de Deus. Até porque a gente tem lutado contra tantas coisas que eles têm ouvido nas escolas. A gente nem sabe o que é. Eu só falei que assim, é uma rotina de limpa e suja. Eles sujam, aí eles voltam, a gente limpa, ministra a palavra, eles vão para a escola, suja de novo. Eles são assim, eles não têm maturidade. Então, nós temos esse papel. Só que só ficar falando da palavra, só falar para fazer o devocional, só falar, você não pode isso, você não pode aquilo, não é o suficiente. Nunca será o suficiente. Mas é a prática da palavra. É por isso que a gente bate tanto na tecla com os líderes. Qual é a sua aplicação para aquilo que você vai fazer? Você ouviu sobre perdão? Aonde você aplica isso? Quem você precisa perdoar? Vai, perdoe logo, peça perdão logo. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos, né, através das nossas atitudes. E é por isso que é tão importante, pais, nós praticarmos, porque senão nós somos um bando de hipócrita. Esses dias eu estava falando, eu falei assim, já pensou a gente está pregando aqui, né? Ai, a palavra de Deus, lindo, maravilhoso, aquele mover do Senhor aqui na igreja, aí os nossos filhos estão aqui e falam assim, tudo mentira. Que em casa não é nada disso. Porque dentro de casa, né, nós convivemos com as pessoas que nos conhecem verdadeiramente nos nossos melhores e piores dias. Dentro de casa, nós não podemos esconder quem nós somos. Aqui a gente pode, aqui a gente... está tudo lindo, glória a Deus, aleluia. A gente já tem o vocabulário crentez na ponta da língua, a gente passa por um crente assim, maduro, fácil. Mas a hora que nós somos provados, a hora que as dificuldades vêm, ou o momento que nós somos expostos a algumas situações no mundo, é que nós revelamos quem verdadeiramente nós somos. E é exatamente assim que nós ensinamos os nossos filhos, né? Eu sempre falo como eu sou tratada no trânsito. E todas as vezes que eu vou dirigir, eles estão atrás, eu falo, Senhor, eu preciso dar bom testemunho para os meus filhos, né? Eu preciso segurar minha onda.
Então, e isso, gente, é prático. Isso é prático. É fruto do Espírito sobre nós. Então, é assim que nós ensinamos os nossos filhos, né? É um grande desafio. Eu acredito que é dessa forma que os nossos filhos serão ensinados também. Mas eu acredito que parte de nós. Mas as duas coisas não andam juntas, né? Mas quem é o maduro dentro de casa? São os pais. Então, são os pais que precisam entender o papel deles primeiramente. Só para concluir também, eu confesso que para mim seria muito difícil ter que escolher um dos dois. Até mesmo que aqui fala, ou ensinar os pais a liderar com amor. Assim como fala na palavra, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e fizesse tudo que está escrito lá, sem amor, de nada adianta, a gente não é nada. E quem é amor? Deus. Deus é amor. Mas à medida que a gente aprende sobre o amor de Deus, a gente aprende quem é Deus, a gente derrama esse amor sobre os nossos filhos, e aí sim, a gente começa a educar eles, a ensinar de uma forma consciente, onde eles vão aprender o porquê, sabe, obedecer, o porquê respeitar, o porquê, mais do que talvez é só amar a gente, falar que ama e abraçar e beijar, é entender que até na hora da correção, a gente está fazendo porque a gente ama eles, porque a gente está seguindo o que está na palavra. E quando a gente tem, de fato, esse entendimento e a gente reproduz isso, os nossos filhos vão absorver. Ou seja, eles vão ser pais melhores do que a gente. Essa é a nossa oração. Então, mediante tudo aquilo que a gente foi exposto, essas informações, esses dados assustadores, assim como a Nathalie falou, aqui tem uma palavra de esperança. A gente sabe que, assim como a pastora Jean falou, a gente também tem que se incumbir de fazer com que, de fato, esses números aumentem, mas os números que, de fato, são benéficos para a família. Vamos cooperar com a expansão do reino, e eu sei que o Senhor vai nos capacitar cada dia mais, e vai ser uma bênção. Amém? Amém. Obrigado, pastores. É um privilégio para nós, como igreja, poder ouvir de vocês tudo isso, porque a gente sabe que vocês têm autoridade para falar. Porque primeiro vocês praticam, vocês são um espelho aqui pra gente, e eu acredito que todos aqui foram muito abençoados, amém? Vamos aplaudir Jesus na vida deles? Obrigado, pastores, obrigado também, Vinícius, Nathalie. Foi muito precioso. Hoje de manhã nós tivemos um painel exatamente igual esse, e tanto pela manhã como agora pela noite, eu aprendi muito, pude ver como que Deus tem nos ensinado. Eu acho que a coisa exposta assim, de uma forma não somente dinâmica, mas também no sentido de que é prático. O Vinícius falou sobre isso. Acho que a gente tem que partir um pouco mais para a prática do nosso dia a dia, aprender uns com os outros, e é legal isso, Durante a semana a gente teve alguns feedbacks da administração da semana passada, e é legal porque sempre tem um que vem e coloca mais um ponto, mais uma situação, isso vai enriquecendo e vai nos fazendo crescer como igreja. Mas eu quero compartilhar, eu sei que eu tenho pouco tempo, e agora eu vou literalmente me virar nos 30, mas eu quero compartilhar algo com você que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse dar continuidade. E a última pergunta ali tinha a ver um pouco com isso, o equilíbrio na família. E eu creio muito que nós precisamos trabalhar o resgate dos valores antigos, para os desafios de hoje, mas principalmente pensando também num equilíbrio. O equilíbrio na família sempre vai girar em torno desse contexto, que é aprender a sermos pais, ao mesmo tempo também que os filhos que estão aqui presentes aprendem a serem filhos. Eu quero já ir direto para o assunto, levando você para o texto principal da mensagem de hoje, que é Efésios capítulo 6, versos 1 a 3, que diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo vá bem com você e você tenha uma vida longa na terra. Vamos dizer juntos a primeira frase? Vamos lá? Filhos, obedeçam a seus pais. Nossa, amém? Vamos mais uma vez? Filhos, obedeçam. Amém. Então, a palavra de Deus está nos dizendo que o chamado do filho
a obediência não é meramente o cumprimento de tarefas, o cumprimento de deveres, não é um tipo de obediência cega, mas o que a Bíblia está nos dizendo é: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Repita comigo, no Senhor. Por que é tão importante essa expressão? Porque, nós precisamos entender o contexto que ela foi colocada. Paulo, quando estava escrevendo aos Efésios, ele estava escrevendo dentro de uma cultura que era muito mais forte do que o cristianismo, que era a cultura greco-romana. E os romanos, eles tinham, no primeiro século, né, uma maneira de lidar com o contexto familiar que era completamente diferente com o modelo que nós temos hoje. Era um tipo de modelo onde o pai ele tinha um poder absoluto sobre os filhos. Ele não era só uma autoridade sobre os filhos, mas ele era um tipo de autoridade inquestionável, inclusive sobre todos os membros da casa. E isso nos faz pensar que Paulo foi muito corajoso quando ele desenvolveu, então, um novo conceito a respeito de educação paterna, um novo conceito a respeito da posição do pai, da posição da mãe, da posição da família no modelo cristão. O que significa dizer que Paulo estava, na verdade, quebrando paradigmas. Na cultura romana, eu queria só mostrar algumas coisas para que você consiga entender melhor. O pai, por exemplo, ele tinha direito sobre a vida e a morte dos filhos. Se o pai, até os 25 anos, resolvesse matar o seu filho, dentro da cultura romana, era um direito dele. Olha que absurdo, não vou dar ideia para as pessoas nesses dias, né? Vai que alguém pensa que isso é comum, mas, sabe, era uma coisa extremamente absurda. Era algo que era um tipo de poder que o pai tinha, um poder absoluto, inquestionável, que na verdade fugia completamente daquilo que nós temos como normal na sociedade que nós vivemos, né? Por exemplo, os pais poderiam até vender os filhos até os 25 anos. Então, você já imaginou a cultura que eles estavam inseridos? O filho estava exposto ao desejo, ao anseio do pai, então o pai podia fazer com o filho aquilo que ele quisesse. O pai podia decidir sobre o casamento, o pai podia decidir sobre a profissão, sobre o destino dos seus descendentes e até mesmo sobre as suas conquistas e bens. Então esse era o poder de um pai lá no século I, dentro da cultura romana. A cultura grega também não era diferente, porque os filhos eram moldados exclusivamente para servir o Estado, né? Eles trabalhavam um tipo de formação apenas no sentido intelectual e militar. Então, os filhos, tanto no contexto grego quanto romano, eles eram criados para a glória do Estado, para a glória do imperador, para a glória dos deuses da sua época, e não havia qualquer sensibilidade ou afetividade entre pais e filhos. E foi nesse contexto que Paulo, ungido pelo Espírito Santo, chegou e fez uma colocação como essa: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. É como se um romano daquela época, se ouvisse uma expressão como essa, ele poderia questionar e dizer assim: como assim obedeçam os seus pais no Senhor? Eu sou a autoridade máxima, eu é que digo a maneira com que se estabelece a educação nessa casa, e não o Senhor. Vocês estão entendendo o paradigma que Paulo estava quebrando? Vocês estão entendendo o lugar que Paulo estava entrando? Era um lugar de desafio, era um lugar onde ele, posicionando a sua cultura, que era a cultura judaico-cristã, que é a nossa cultura, ele estava arriscando inclusive a sua própria cabeça. Ele estava entrando numa esfera de conflitos constantes. Por quê? Porque assim sempre foi. Os romanos sempre educaram, ou, pelo menos entre aspas, educaram os seus filhos dentro desses moldes e dentro desses padrões. E agora Paulo ele está introduzindo uma nova cultura, uma cultura que ela é cristã, uma cultura que mesmo sendo patriarcal, mas é uma cultura que enfatiza o quê? A responsabilidade educativa dos pais. Com base no quê? No texto que nós lemos aqui,
o texto de Deuteronômio capítulo 6, a vocês pais está destinado, né, a sabedoria para que vocês possam educar os seus filhos, para que vocês possam inculcar a palavra de Deus na mente, no coração deles, de dia, de noite, andando, né, enfim, em todas as circunstâncias. De onde veio isso, gente? Isso veio da palavra de Deus. Amém? Isso veio exclusivamente da palavra de Deus. Veja, mesmo naquela cultura com tanta riqueza e com tanta possibilidade que eles não tinham um modelo de educação que era sadio. O único modelo de educação que realmente faz com que a sociedade se torne uma sociedade civilizada, como, pelo menos em partes, nós temos nos nossos dias, é o modelo da educação cristã, e ela é oriunda da palavra de Deus. Amém? Então isso é muito importante. Paulo estava ali dando uma palavra exclusivamente para filhos. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Um outro verso que reforça isso também é o verso de Colossenses 3:20, que a palavra diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Agora preste atenção nisso. A palavra diz: pois isso agrada o Senhor. Então o filho, ele não estava, como eu disse aqui, desenvolvendo um tipo de obediência cega, apenas para fazer aquilo que o seu pai mandava. Não, Paulo estava ensinando os filhos a agirem com sabedoria, a obedecerem com sabedoria. Tem uma maneira de você obedecer que vai além do que o mero cumprimento de tarefas, do que o mero cumprimento de obrigações. Qual é? É obedecer no Senhor, é obedecer de uma forma que eu venha agradar o Senhor. Sendo um pouco mais prático, né? Quem é filho aqui? Todo mundo é filho, né? Todos nós filhos deveríamos pensar assim: olha, eu preciso obedecer o meu pai, mas eu não quero só obedecer por obedecer, mas eu quero obedecer porque eu sei que obediência aos meus pais agrada em primeiro lugar o Senhor. Amém? Então esse é um tipo de cultura que Paulo estava forjando numa época extremamente contraditória, numa cultura totalmente estabelecida com relação a conceitos e princípios, arriscando a sua própria vida. Mas ele fez isso porque sabia que o modelo bíblico de educação cristã, de cuidado, de preservação da família é o único modelo aceitável, é o único modelo que realmente constrói sociedades fortes, civilizações fortes, povos fortes, e não é à toa que nós, como povo de Deus, somos uma referência no quesito vida familiar e precisamos conservar isso por toda a nossa vida, amém? Mas ele continua dizendo, ele fala assim que não é somente sobre você honrar o seu pai e sua mãe, aliás, não é somente sobre você obedecer, mas é também sobre honrar. Honra teu pai e tua mãe. É o que o texto da palavra diz. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo vá bem, né, com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Ou seja, honrar nada mais é do que valorizar, do que estimar, do que reconhecer a importância. Nós ouvimos, né, recentemente a palavra da pastora Esther, quando ela falou sobre os filhos de Eli, né, Ofni e Finéias, e se referindo a eles, né, a maneira como que eles desonraram o seu próprio pai, a maneira com que eles desonraram a cultura, o legado que eles receberam, o legado espiritual sobre as suas vidas, e isso acarretou sobre eles consequências. Quais foram as consequências? Eles partiram dessa terra muito mais cedo do que seria o ideal para as suas vidas. O contrário disso é que nós sabemos, o profeta Samuel permaneceu fiel ao Senhor, permaneceu fiel aos princípios da palavra, e o que a Bíblia diz é que pela sua fidelidade, a vida dele foi preservada por muito mais tempo. E isso significa dizer que realmente, conforme a palavra diz, quando você honra, quando você destaca, quando você faz com que os seus pais estejam em uma posição valorizada, quando você reconhece a posição deles, você está sendo privilegiado com uma vida abençoada e muito mais longa, segundo as Escrituras. Amém? Mas tem o outro lado da moeda também. Eu vou pular aqui uma partezinha que eu tinha colocado.
e eu quero finalizar com isso, Efésios 6:4, né? Então eu tinha lido com vocês Efésios 1-3, onde a palavra de Deus fala sobre o papel dos filhos, mas eu quero finalizar com essa parte, com esse trechinho da palavra, onde agora a responsabilidade recai sobre os pais. E a Bíblia diz assim: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu queria que você repetisse comigo, diga comigo assim: criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha só, irmãos, eu tenho certeza de uma coisa, né? No mundo antigo, no primeiro século, não existia um curso para ser pai. Certamente não, porque os pais estavam ali demonstrando toda a sua luta a respeito de paternidade. Paulo está novamente quebrando paradigmas. Paulo está novamente, não só no conceito dos filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, mas agora Paulo está quebrando paradigmas no que diz respeito a pais também, a comportamento de pais. Lembra? O pai romano, o pai grego, ele tinha, até pelo Estado, o direito de fazer da educação dos seus filhos como ele quisesse, como eu disse, a ponto de ter direito até de morte sobre o seu filho. E de repente vem alguém que introduz um novo conceito. E Paulo está dizendo: pais, não irritem os seus filhos, antes criem eles segundo a instrução, segundo o conselho do Senhor. Eu quero rapidamente falar para você o que significa isso. Instrução era algo que os gregos chamavam de paideia, né? Era um sistema completo de educação grega que incluía o quê? Disciplina, formação e caráter. Preste atenção, isso era até bom. Ou seja, os romanos, os gregos, eles tinham, apesar de não ter nada de afeto, apesar de não ter nenhuma conexão com a Bíblia, eles tinham algumas coisas que eram muito boas. Eles eram bons na disciplina, eles eram bons na correção, eles eram bons em formação de muitas coisas. O que Paulo faz? Paulo pega tudo isso que era bom entre os romanos, entre os gregos, e ele cristianiza o conceito de educação. Ele melhora a educação. Agora a educação não seria só no sentido de disciplina, de correção, de formação, mas agora também seria respaldado pela palavra de Deus. Ou seja, ele pega o que era bom e ele deixa melhor ainda, através do quê? Através da cultura cristã. E eu creio que é exatamente isso que nós precisamos aprender a fazer, meus irmãos. Existem coisas boas, lícitas e até nobres no mundo que nós vivemos? Sim, sem dúvida. Mas muito disso que hoje nós temos na nossa cultura, dentro da nossa sociedade, não tem o respaldo bíblico, não tem o respaldo da palavra de Deus. E o que eu posso fazer? Eu posso, como Paulo, potencializar aquilo que já existe, tornando aquilo que já existe de bom algo melhor ainda, fundindo isso com a palavra de Deus. É isso que Paulo estava fazendo, quando ele injetou no conselho dele também as instruções. E por fim, ali aparece a palavra conselho. Eu fiz questão de tirar um retrato mais objetivo, trazendo o significado grego dessa palavra, que é nous, né, igual a mente, titeme, que é colocar. Literalmente, quando a palavra fala aqui que você vai instruir, né, os seus filhos na instrução e no conselho, conselho significa colocar na mente. Qual é o papel nosso como pais? Colocar na mente. Deuteronômio, capítulo 6, falou sobre isso. Ele usa a expressão inculca sobre a cabeça dos seus filhos. A pastora Janaína falou aqui no painel. Gente, se nós não influenciamos os nossos filhos, não tenha dúvidas, o mundo vai influenciar, né? Outras pessoas influenciarão os nossos filhos. Por quê? Porque cabe a nós. A responsabilidade do pai, da mãe, do homem de Deus é fazer isso, é trazer o conselho no sentido de que eu coloco na mente deles, eu traduzo para ele em palavras, eu traduzo para eles com o meu testemunho a maneira como nós devemos
viver e cultivar os princípios da vida cristã. Irmãos, isso é algo que Deus legou a nós, os pais. E todas as vezes que os pais saem desse papel, certamente o mundo ocupa, as pessoas ocupam, e os nossos filhos podem ser influenciados por pessoas que nós sequer estamos vendo. Lembra que na estatística da semana passada, um dos dados lá que mexeu muito conosco é que 30% das crianças e adolescentes expostas em redes sociais já tiveram diálogos e relacionamentos, né? Aí cada um define o que seria esse nível, né? Mas já tiveram diálogos e relacionamentos com estranhos. Então você já parou para pensar que até um estranho pode influenciar o seu filho se você não ocupar a tua posição e o teu papel? Ou seja, dentro da palavra de Deus, nós não temos somente a responsabilidade do filho. Sim, existe responsabilidade para os filhos, mas nós temos também a responsabilidade dos pais. Amém? E o que a palavra de Deus diz é que os pais, eles precisam educar os seus filhos no Senhor. Amém? Os filhos obedecem no Senhor e os pais educam no Senhor. Quantos entenderam essa palavra? Diga comigo então, filhos, obedeçam no Senhor. Agora diga comigo, pais, eduquem no Senhor. Olha o que Paulo fez, gente. Dentro daquele contexto, isso era sem dúvida arriscadíssimo. Não é obedecendo a voz do imperador, não é seguindo os princípios de Roma ou da Grécia. Não, a nossa formação é obedecer no Senhor e é educar no Senhor. Isso é a palavra de Deus, amém? Vamos colocar em pé, eu quero convidar o nosso grupo de louvor para vir aqui no altar. E eu quero orar com você, eu quero orar pela tua família, eu quero orar pela tua casa. Eu sei que nós estamos vivendo momentos de muitos desafios no que diz respeito à nossa posição em todos os sentidos. Hoje o mundo está cada vez mais, né, tentando entrar na esfera de relacionamento com os nossos filhos dentro das nossas próprias casas. E nós somos o povo de Deus. Há sobre as nossas vidas uma responsabilidade tão grande quando nós nos posicionamos como pais e também quando nós cumprimos o nosso papel como filhos. E eu sinto de orar essa noite por você pai, e até mesmo por você filho, você que tem enfrentado o desafio no seu contexto familiar. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente essa noite, eu quero orar aí onde você está mesmo, eu quero pedir ao Senhor uma bênção sobre você, sobre a sua casa, mas eu sinto que em nosso meio pessoas estão sofrendo por causa desses desafios. Esse mês da família vai ser um mês de alta sensibilidade, para que a gente possa tentar discernir o que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. E muitas vezes a gente pode ter um certo conhecimento, né? Às vezes a gente pode ter uma presença na vida da igreja, na vida da célula, mas eu sempre penso uma coisa, irmãos, uma coisa terrível que às vezes pode acontecer com homens e mulheres de Deus, é algo chamado ponto cego. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas às vezes você acha que você está vendo tudo, que tudo está sob o teu controle, mas muitas vezes pode existir um ponto cego, algo que você não está enxergando. Eu quero orar essa noite para que todos os pontos cegos cessem da nossa vida, amém? Para que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, para que mesmo onde talvez nós não estejamos enxergando, o Senhor nos dê capacidade para discernir, tratar questões da nossa vida, dentro da nossa casa, entre os nossos filhos, amém? Feche os teus olhos, nós queremos orar, queremos declarar algo da parte do Senhor sobre a tua vida. Aleluia, Senhor. Obrigado por essa noite, Espírito Santo. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse painel que foi tão especial. Obrigado porque aqui nós estamos tendo o privilégio de ouvir a Tua voz. Obrigado porque o Senhor tem nos dado aqui um ambiente com tantas possibilidades de transformação, de mudança. Pai, a área dos relacionamentos familiares são áreas tão desafiadoras em nossos dias. Muitos talvez já perderam até o controle das suas casas. Eu quero pedir, Espírito Santo, nos dê graça hoje.
sabedoria. Coloca sobre o coração do teu povo um temor santo, Pai. Um espírito de ousadia, assim como o Senhor colocou sobre Paulo naquela geração, quando ele se levantou, mesmo em contradição ao império, mesmo em contradição com a cultura vigente da sua época, ainda assim o Senhor levantou ele com um coração bíblico, com um coração responsável, com uma paternidade responsável, que foi capaz de introduzir um novo conceito de educação, que alcançou tantas vidas, que transformou tantas gerações e tem transformado até os nossos dias. Senhor, como nós dependemos de Ti. Senhor, como nós dependemos da Tua palavra, Jesus. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Capacita-nos, capacita pais essa noite, capacita filhos, Senhor. Vem com Teu Espírito essa noite sobre nós, sobre as nossas famílias. Tu és o nosso fundamento. Nós cremos que Tu és o fundamento da nossa casa. Vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado, e eu vou construir minha vida em Ti. As nossas casas, as nossas famílias, construímos no fundamento de Cristo. Ele é a rocha sobre as nossas vidas. Confie em sua família, confie em sua história. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Amém, Pai, eu quero orar por esse homem de Deus, por essa mulher de Deus, que está agora confiando a sua casa em suas mãos. Aqui há filhos, pais, mães, todos nós com alta responsabilidade sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. E assim como eu disse, Pai, há pontos cegos que muitas vezes nós não enxergamos. Há áreas das nossas vidas em que muitas vezes o inimigo tem se infiltrado em áreas da nossa casa, em lugares em nossa família. Nós queremos hoje fechar todas as brechas, Senhor. Nós queremos tapar todos os buracos. Nós queremos declarar, assim como Josué declarou: não importam o que as pessoas vão pensar, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pai, nós queremos fazer uma aliança, mas não somente uma aliança entre nós e o Senhor. Nós queremos fazer uma aliança entre a nossa casa e o Senhor. Nós queremos render os frutos da nossa casa, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, os casamentos. Pai, nós queremos alinhar o nosso coração, declarando que nós dependemos do Senhor, que se não for a sua palavra, que se não for a direção do Senhor, nós estamos sujeitos a toda sujeira desse mundo, a todo nível de pecado, de infiltração dentro das nossas casas, das nossas famílias. E eu declaro hoje que nós não aceitamos isso, Senhor. Eu declaro hoje, Pai, que nós somos o Teu povo, que nós somos a Tua herança,
que os nossos filhos são promessas do Senhor, para que a palavra de Deus se cumpra nessa geração. E é por isso que nós nos consagramos hoje. Nós nos consagramos como casa, como famílias, consagramos os nossos casamentos. Nós declaramos, Pai, que precisamos diariamente da direção que vem do alto para as nossas vidas. Conserva-nos, Senhor, em paz. Conserva-nos, Pai, diante dos princípios da Tua palavra, e que nada, ninguém, nenhuma circunstância tenha poder, Senhor, sobre as nossas famílias. Eu oro por proteção, eu oro por cuidado, eu oro por sabedoria e discernimento, para que o Senhor levante pais posicionados, filhos obedientes, para que uma geração nova se estabeleça com o único intuito, Senhor, de glorificar, de exaltar o Teu santo nome nessa geração. Obrigado, porque cremos pelos olhos da fé que o Senhor já está rompendo algo nesse mês da família, que algo já começou a acontecer, ó Pai, que o fruto da Tua promessa está visível aos nossos olhos, e colheremos em breve a honra e glória do Teu santo nome, do nome de Jesus. Continue adorando o Senhor, continue declarando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus agora. Declare, clame aquele que pode atender a sua necessidade. Oh Espírito Santo, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor essa noite, meu querido. Dê a Ele a honra, a glória, dê a Ele o louvor e a adoração. Aleluia. Te amamos, Senhor, amamos a Tua presença. Glória a Deus. Querido, que você tenha uma semana abençoada. Eu quero dizer para você, o Evandro está ali no fundo e a Priscila. Você pode adquirir o teu convite para o jantar dos namorados. Deus te abençoe. Cumprimenta aí pelo menos umas 10 pessoas perto de você. Vai lá, dá um abraço em alguém aí. Opa. Peraí. Tem algo aqui, gente. Não sei o que está acontecendo, mas tem algo acontecendo aqui. Pessoal, boa noite. Hoje nós celebramos um dia muito importante aqui na nossa igreja, que é o dia que nós comemoramos o dia dos nossos pastores, que são aqueles que cuidam da nossa vida, né, que estão lá em intercessão. E o Ministério Kids preparou um presente, né, para cada um de vocês.